José António Gomes Jesus, 45 anos, licenciado em Matemática, ramo educacional, membro da Assembleia Municipal de Tondela de 1989 a 2001 e de 2001 a setembro de 2013 vereador e vice-presidente de 2005 a 2013. É, desde outubro de 2013, o presidente da Câmara Municipal de Tondela, um dos conselhos eixo do distrito de Viseu. O que significa suceder a um autarca carismático e empreendedor como Carlos Mata? Muito bem. Naturalmente que cada tempo é um tempo em que nos devemos adaptar e preparar para responder aos desafios que nos colocam. Em particular, tive, até pela referência que fez, o gosto de, ao longo desse percurso, me sentir empenhado e comprometido com os grandes objetivos estratégicos que desenhamos e desenvolvemos no Concelho de Tondela. Desde logo, numa estratégia que aponta numa diferença de desenvolvimento, na medida em que não desenhamos nem desenhamos uma concentração excessiva, pelo contrário, diferentes polos ao longo do Concelho, onde, nas mais diferentes infraestruturas, nos serviços, procuramos que esta proximidade seja uma realidade em cada momento. E, portanto, à pergunta o que é que diferencia, o que é que faz esta diferença, eu direi que todos nós somos chamados a fazer diferente quando somos confrontados com problemas diferentes. E os problemas da sociedade hoje são problemas que exigem, acima de tudo, um modelo de desenvolvimento em que sejamos capazes de valorizar as infraestruturas existentes, de nos centrarmos mais em critérios de eficiência, de gestão racional, porque esses também são precisos, ao mesmo tempo que temos que ter uma preocupação muito forte com domínios como sejam a atratividade, a fixação das pessoas e a promoção da qualidade de vida. E, portanto, eu diria que é neste quadro de princípios de continuidade naquilo em que é estrutural, em que é o modelo de desenvolvimento e diferenciador naquilo em que os novos tempos e as novas exigências nos colocam, que se completa a resposta à afirmação. A sua política de gestão autárquica significa continuidade, novidade ou ambas? Pese embora já ter dado parte acima de dessa tudo, resposta. significa termos sempre presente que aquilo que fazemos tem que responder aos desafios das populações. No dia em que nos distanciarmos dessa preocupação, desse acompanhamento, dessa sensibilidade, não estamos a responder aos desígnios para que fomos eleitos. E, portanto, há continuidade no que é preciso manter e reafirmar e há renovação ou inovação naquilo em que importa, pelas razões que, em particular, um tempo crítico que vivemos, nos deve levar. Importa aqui sublinhar e registar que, porventura, este mandato ocorre no período mais difícil possível, diria quase, da democracia portuguesa, na medida em que estamos perante uma transformação do paradigma de desenvolvimento, por um lado, a que se associa também uma das maiores e mais graves crises económicas e financeiras, com consequências sociais, o que obriga a reajustar formas de ação, objetivos estratégicos, para conseguirmos conciliar estes dois grandes desígnios, que é, repito, a promoção de novas políticas de desenvolvimento local, que hoje o nosso tempo exige, e, por outro lado, o termos esta consciência social consequente a um período de crise como nunca se viveu. Ora, isto não pode deixar-nos indiferentes e pensar que há uma solução mágica que se possa repetir em que todos os problemas são resolvidos por essa solução mágica. Hoje, ao autarca, é exigida muita capacidade de inovação, capacidade de encontrar soluções com menos recursos, e este é um desafio que olhamos para ele sempre numa perspectiva de envolvimento com a sociedade. Somos intérpretes de um projeto, não somos unicamente os decisores desse projeto. E este princípio de partilha, de trabalho colaborativo, é porventura um dos maiores pontos que conduziu e que conduz ao sucesso da nossa estratégia, que é termos uma visão partilhada, sustentada no compromisso com os nossos concidadãos, e é nesse sentido que fazemos, naturalmente, o desenvolvimento local. Tondela tem no seu território, juntamente com Mangualde, por exemplo, alguns dos bastiões da nossa indústria regional. Como é que uma autarquia consegue atrair empresários e investidores? Ou seja, Tondela e Mangualde conseguem, mas há outras que não conseguem. Superando ou ultrapassando algum pressuposto de interioridade
ou dificuldade de acesso, como é que se consegue ter indústria em Tondela? É um trabalho que não surgiu hoje. É bom registarmos e reconhecermos esta evidência. Mas, acima de tudo, procuramos sempre aprender com as boas lições do passado. Um empresário, e em particular a estrutura empresarial que temos no nosso Conselho, em primeiro lugar, procuram um clima de confiança, gerador de confiança, capaz de potenciar a sua estratégia do ponto de vista empresarial. Por outro lado, julgo que é fundamental termos uma estrutura do ponto de vista da qualificação das nossas pessoas capaz de responder à mutação crescente que as empresas hoje têm no quadro competitivo. E é bom aqui registar que, pese embora algumas das empresas vitais do nosso território estarem e assentarem no ramo de componentes para o automóvel, por exemplo, não foi esse fator que nos anos, em particular no final da década, levaram a que se deslocalizassem. Em grande parte, eu diria, principalmente, pela excepcional qualidade do trabalho aqui produzido. E este trabalho resulta de empenho dos trabalhadores, resulta de políticas sociais ativas que estas empresas têm, de compromissos sociais e também de um Conselho que procura, na diversidade de outras respostas, nomeadamente na promoção da educação, na oferta cultural, na oferta desportiva, contribuir para que, em particular, estes funcionários, estes quadros, estes dirigentes destas empresas, sintam que estão localizados num território que, não estando nos grandes polos do país, está com qualidade do ponto de vista de respostas sociais, de respostas educativas, de respostas culturais, que não diminui, pelo contrário, em muitos casos tem ganho de escala pela capacidade que aqui está instalada. Ora, isto faz toda a diferença. Mas também não deixamos de dizer que julgo fundamental percebermos de que temos que ter uma visão da nossa região que seja equilibrada nos diferentes polos de desenvolvimento. Naturalmente que há outros concelhos que vivem muito mais do peso que os funcionários públicos e os serviços e instituições públicas aí depositam. Ora, naturalmente, quem tem esse benefício pela sua capacidade de ter aí serviços do Estado instalados, tem que compreender que outros possam ter a diferenciação de atrair este investimento produtivo muito assente na indústria. Mas, neste quadro, não deixo de referir que, privilegiando em muito o desenvolvimento industrial, não deixamos de escurar também aquilo que é hoje o setor primário como um setor estratégico, em particular na valorização dos recursos locais, no incremento de mais-valia que estes recursos podem ter para o território. E estamos a desenhar algumas estratégias conjugadas para que o pilar de desenvolvimento industrial, importantíssimo e que nunca abdicaremos, também seja acompanhado do desenvolvimento do setor primário como um complemento para outro tipo de respostas de outro tipo de pessoas, em particular de jovens, que possam aqui vir regenerar o tecido produtivo, porque isso também é muito importante para darmos valor às nossas comunidades. Em traços gerais, qual é a caracterização socioeconómica do seu território? Acima de tudo, é um território que acredita nas suas capacidades e eu penso que isso faz toda a diferença. Um conjunto de pessoas empreendedoras, empenhadas com o seu território, que naturalmente com um potencial de crescimento que muito nos orgulha, que tem capacidade e qualificação e por isso hoje o facto de mais de metade do Conselho estar na dependência económica do setor industrial é muito relevante, mas naturalmente que na área, como eu dizia, do setor primário, de comércio, de serviços, complementa esta diversidade do território. Do ponto de vista social, não deixo de registrar também a importante rede de respostas sociais, em particular muito apoiada nas IPSS do Conselho, onde esta resposta, nos vários domínios de intervenção, também dá uma mais-valia para o próprio território. Associado a esta rede social, temos naturalmente um conjunto de infraestruturas e de associações desportivas, culturais, recreativas, que fecham uma malha de coesão social que é muito importante no território. E nos tempos de crise que muitos dizem e sentem, este sentimento de voluntariado e de solidariedade está muito reforçado no nosso Conselho, em grande parte devido a esta malha de respostas que está muito
fortificada pela capacidade interventiva dos nossos dirigentes. Nós defendemos uma estrutura social que não seja tutelada, antes pelo contrário, que acredite na capacidade responsável de cada instituição, que com ela possa desenhar um projeto de compromisso, naturalmente no respeito pela liberdade e pela independência dos diferentes órgãos. Demograficamente, qual é a realidade do seu Conselho? Que medidas presentes e futuras? O Concelho de Tondela, como todos os concelhos do nosso distrito, tem uma perda de natalidade que é preocupante. Naturalmente que, olhando para este problema, não se resolve, é um problema nacional que implica respostas e políticas sociais do ponto de vista do país. Provavelmente é o maior ataque a que o país está sujeito se não for capaz de inverter este caminho. Estará seguramente em causa uma visão intergeracional e aquilo que hoje são os direitos que muitos julgam ter estarão inevitavelmente em causa se não invertermos este caminho. Não deixo de dizer que, para nós, esta questão assume uma preocupação crescente e não vejo outro caminho que não seja criarmos condições para atrair mais pessoas, em particular jovens, se possível. E é neste quadro que desenhamos um projeto, que chamamos como Tondela Mais 10, que é um projeto pioneiro, sujeito aos riscos de quem ousa pensar e sonhar um projeto desta natureza, mas que visa incrementar soluções que permitam a que jovens que acabaram a sua licenciatura, a sua tese de mestrado ou doutoramento, possam aqui no território, com as empresas deste território e com os recursos do território, ensaiarem projetos que possam, durante 12 meses, ser testados e, no fim deste percurso, possam originar novas unidades empresariais, novas soluções e, acima de tudo, criarem mais postos de trabalho. É um processo que sabemos que não se conclui com a celeridade desejada, mas que a solidez que ele necessita carece que seja amadurecido com este tempo com que estamos a trabalhar. E, portanto, naturalmente que, do ponto de vista de atração, ela é fundamental, como será também a capacidade de continuarmos a atrair mais projetos de investimento. Por vezes, mais importante do que atrair novas empresas, é importante dar condições àquelas que aqui estão, que possam crescer no mercado, em particular das exportações. Ora, o Concelho de Tondela, neste último ano, teve a felicidade de ter um conjunto de empresas que, estando já cá instaladas, continuam a investir e a crescer, criando mais postos de trabalho e gerando mais riqueza. E isso é naturalmente uma grande satisfação, não tanto para o Presidente da Câmara, que também sente essa satisfação, mas porque essa satisfação resulta da melhoria que é dada a mais pessoas para terem melhores condições de emprego e de trabalho. E nos tempos em que vivemos, julgo que são sinais muito animadores para o nosso Concelho e para a nossa região. Perante os últimos e tão grandes incêndios, que medidas foram ou estão a ser implementadas? A primeira medida centrou-se na intervenção imediata que era preciso realizar e que está agora a concluir-se para estabilizar um conjunto de linhas de água, taludes, aquedutos, valetas, bermas, que, se não fossem intervencionadas, poderiam originar a maiores riscos de erosão e, acima de tudo, consequências que resultariam do facto de a chuva, em particular, poder conduzir a algumas situações mais críticas. Ora, nesse processo, a nossa primeira prioridade foi garantir os recursos, quer através do Fundo de Emergência Municipal, quer através do PRODER, e que recursos estes, somados, totalizam praticamente 1,8 milhões de euros que estão a ser investidos na área dos 60 km quadrados que foram afetados pelos incêndios. A seguir, há um outro processo que não é tão rápido, porque depende naturalmente da velocidade com que a própria natureza se regenera e que tem a ver com a rearborização da área atida. Se é verdade que uma área, nomeadamente das freguesias de São João de Monte e Mosteirinho, terá uma predominância de eucalipto e este, pela sua própria capacidade de regeneração e pelas condições climatéricas altamente favoráveis que este verão e esta primavera trouxeram, está já num processo avançado de regeneração. Há uma outra área muito significativa onde a regeneração será natural e será de pinho, já que o pinheiro adulto que ardeu deixou essa possibilidade de regeneração. E aí
não será um processo tão rápido, porque é a própria velocidade da regeneração da natureza que irá acompanhar este processo. Neste caso, acreditamos que só nos próximos 4, 5 anos estaremos em condições de entrar num processo de limpeza da área regenerada, de reabertura de acessos e, criando por esses meios, uma nova ordem neste espaço. Em todo o caso, há um trabalho importantíssimo que é preciso fazer e que se prende com a necessidade de ser feito o cadastro da área ardida, e para isso são necessárias medidas nacionais e apoios nacionais, e temos feito vincar esta nossa preocupação e esta nossa necessidade, na medida em que só é possível se ordenar estes espaços se houver, naturalmente, o conhecimento dos seus proprietários, tal como também é importante que todos os proprietários percebam de que não basta existirem infraestruturas, caminhos, pontos de água, acessos, se, do ponto de vista do espaço de proteção, seja da faixa de gestão da rede primária ou da rede secundária, não houver o respeito pelas medidas que estão definidas em plano. E a este nível, naturalmente, que importa que também os institutos e organismos dependentes da Administração Central, em particular o Instituto da Conservação da Natureza e Floresta, possam ter meios disponíveis para, pedagogicamente, fazerem ações de fiscalização que possam ordenar, do ponto de vista daquilo que são as motivações das pessoas, esta nova ordem que nós desejamos. Nós não desejaríamos que, depois deste investimento que está a ser realizado em infraestruturas públicas, não fosse acautelado um plano de ordenamento florestal. Não esquecemos também que há uma área muito considerável, ainda na área do Val de Besteiros, que carece de outro tipo de intervenções, e durante este ano já promovemos algumas reuniões para que, em particular com operadores que possam fazer a gestão de zonas de intervenção florestal, as designadas ZIFs, e que daqui resulte um plano de ordenamento que permita acautelar riscos futuros. E, portanto, temos alguma esperança que, com este novo quadro estratégico, e estando a floresta identificada como um dos pilares centrais da estratégia da região, possam existir recursos, não só, repito, para a valorização das infraestruturas, mas para alterações substantivas na gestão e na concepção da gestão da nossa floresta. Nós não podemos olhar para a floresta e só sentir o lamento quando há um incêndio. E, por vezes, não é por falta de infraestruturas ou de acessos. Se não tivermos uma consciência diferente, salvaguardando os afastamentos necessários, a proteção à volta das habitações, a mancha que tem que ser descontínua do ponto de vista das espécies florestais, os mosaicos que são necessários para criar barreiras de contenção à propagação de incêndio, se este conjunto de práticas não forem interiorizadas e implementadas nos terrenos, naturalmente que, ciclicamente, vamos nos lamentar pelo flagelo dos incêndios. Colmatar os erros do passado com uma profilaxia para o presente. Com uma estratégia que temos que pensar que tem que se interiorizar. E isto implica uma mudança, em muitos casos, também da forma de pensar e de agir sobre o território. E pensar que estes recursos, para terem utilidade, e eles têm que o ter, têm que também ser associados desta nova dimensão de visão do problema. A Ficton é hoje uma marca efetivamente reconhecida. Fale-nos deste evento e suas potencialidades e da sua evolução previsível. A Ficton é o maior marco de promoção do concello, na medida em que na Ficton estão representadas a generalidade das empresas, muitos serviços, e também a par desta demonstração estão presentes um conjunto muito significativo de associações culturais, desportivas, é a promoção gastronómica, é a promoção das freguesias, é a dimensão social, e, portanto, não deixo de registar que hoje a Ficton assume um patamar que nos obriga, em cada ano, a acomodar novas soluções, cada vez mais arrojadas, sabendo que o crescimento tem que ser sempre sustentado e que tem que ser acompanhado dentro das limitações existentes. É um investimento considerável, mas não deixamos de reconhecer que ele é estratégico para a afirmação da região. Neste período, pela Ficton, não só pelas pessoas que passam por aqui, mas acima de tudo pelas empresas que estão representadas. É bom termos presente que este ano na Ficton estiveram representadas empresas que têm um saldo de exportação muito próximo dos 400 milhões de euros, o que diz bem da importância estratégica que ela hoje tem.
não necessariamente pelos negócios que estas empresas vieram fazer à Ficton, mas pela projeção regional, pela capacidade que este certame evidencia no todo. E, portanto, a Ficton é um evento para manter, sempre procurando incutir adaptações, a renovação necessária e, naturalmente, que equacionamos um calendário que cada vez mais se vai alargando em função da dimensão e da projeção que a Ficton tem, e estamos, naturalmente, a pensar, a ajustar este calendário em função também da estratégia própria da valorização do território. Culturalmente, Tondela é um concelho a abolir? A pergunta fica no ar. Que eventos ou quais eventos destaca? Bom, na região, pelas razões que eu te disse no início, nós entendemos que a cultura é um instrumento estratégico de desenvolvimento. Não é de hoje, já o pensamos há muito tempo. Em particular, o grau de parcerias que temos mantido para o desenvolvimento de projetos culturais pressupõe independência, liberdade criativa, mas compromisso com uma estratégia de desenvolvimento. Esse é o nosso ponto de partida. Quer eventos próprios do município, organizados pelo município, sejam eles da Ficton, sejam eles das Marchas de Santo António, sejam um conjunto de atividades desportivas, recreativas, culturais, sejam um conjunto muito significativo de eventos associados a atividades mais radicais, ou a passeios e percursos pedestres, mas também a eventos de dimensão regional, produzidos em parceria, alguns deles em particular com a Acerte, onde a Queima de Judas, o Tom de Festa, o Finta, são eventos marcantes e, nos últimos anos, temos associado também um evento de natureza mais motorizada, em particular na área do Caramuru Motor Festival, que hoje é só o maior evento que, a nível da região, se organiza na complementariedade de ações diferenciadas no desporto motorizado ramo automóvel. Ora, isto quer dizer que a nossa perspectiva passa muito por formação de públicos, e por isso, em primeiro lugar, a programação anual que nos auditórios do município ou em parceria com o município é dinamizada, pressupõe esta dinamização de públicos, a parceria com as escolas, na medida em que, na generalidade das turmas do ensino secundário, têm a oportunidade, por força desta parceria, a ter uma fruição muito mais próxima com as artes, em particular com a área do teatro, e isto é fundamental para que se construam um modelo em percurso educativo alargado na diversidade e na oferta formativa, e, por outro lado, na realização de grandes eventos que são feitos cada vez mais com o envolvimento da população. Isso parece-me ser muito significativo, que é, hoje, em particular, o Concelho de Tondela tem um conjunto de instituições que, por si só, são dinâmicas e ativas e trabalham em parceria. Ora, esta é uma marca que eu julgo inagualável e, por isso, provavelmente, quando se diz que na região a marca cultural do Concelho de Tondela é relevante, seguramente que é um registro e um reconhecimento muito positivo, porque de facto assim é. E é-o assim, repito, sem termos uma visão instrumental, respeitando a liberdade criativa, a liberdade cénica e a liberdade, acima de tudo, de quem, com o seu voluntariado, acredita que é possível fazer melhor pelas suas comunidades, enriquecê-las com a cultura e, acima de tudo, promover o desenvolvimento cultural. Falando de comunidades, acima, Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões, tem uma direção composta por 3 autarcas. José Morgado, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, Fernando Carneiro, Presidente da Câmara de Castro Daire, e José António Jesus, Presidente da Câmara de Tondela. Esta coabitação tem sido fácil e profícua? Nós estamos neste quadro desta Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões num cenário diferente daquele que ocorreu até setembro do ano passado. Em primeiro lugar, por alteração das forças políticas, o Partido Social Democrata deixou de ter o maior número de câmaras, por um lado, e, por outro lado, por alterações legislativas, passou a existir um modelo diferente para a eleição da mesa que presida os trabalhos da Comunidade Intermunicipal. No passado existia um Presidente da Comunidade, hoje esse Presidente era eleito pela maioria dos seus membros. Hoje, uma eleição do Presidente da Comunidade implica que se verifiquem 2 condições. Em primeiro lugar, tem que ser eleito maioritariamente pelos membros do Conselho Intermunicipal, isto é, pelos 14 autarcas, e, por outro lado, esses votos têm que corresponder a mais de metade da população. Ora, este equilíbrio, ou esta nova realidade, naturalmente,
obrigou a que os autarcas, depois de 2 tentativas sem sucesso, encontrassem uma solução que, dentro destes condicionalismos, foi a solução ajustada, em que os autarcas da área socialista indicaram quem iria presidir e uma das vice-presidências, e os autarcas da área social-democrata indicaram uma outra vice-presidência, reconhecendo que ainda há um presidente independente que, nesta matéria, se virá representado por todos os presentes. Portanto, diria que nós estamos perante um órgão que tem esta particularidade, que é ter que corresponder a estas realidades. Se é verdade que, do ponto de vista populacional, as autarquias afetas ao PSD têm uma maior população, do ponto de vista numérico, os presidentes de Câmara ou autarquias afetas ao Partido Socialista têm outra expressão. Este quadro leva a que, durante este ano, tenhamos trabalhado em conjunto, de forma empenhada, respeitando as diferenças características de cada uma das pessoas, por uma razão muito forte, é que nós estamos, porventura, no ano em que há menos dinheiro, mas há mais, ou há uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de definirmos a estratégia para a região. O que está em causa neste momento é a aprovação, num primeiro patamar, do diagnóstico estratégico e, no segundo lugar, uma estratégia que será determinante para que, ainda durante este ano, a Comunidade Intermunicipal Viseu de Lafões possa, no âmbito do acordo de parceria e do Programa Operacional Regional, no caso o Centro 2020, possa apresentar a sua estratégia e, consequentemente, a sua candidatura para que, nestes novos fundos, se posicione para defender e vir a valorizar os seus projetos. Ora, este é um trabalho que tem sido muito, muito difícil, pela complexidade que tem, mas que tem envolvido com total abertura, com enorme responsabilidade e com grande sentido de cooperação, o Sr. Presidente da Câmara, quer Dr. Honra de Paiva, quer os demais Presidentes de Câmara e, naturalmente, o Presidente da Câmara Tondela, que tem procurado, com o seu contributo também, sem olhar a bandeiras partidárias, contribuir para esse, que eu julgo ser um instrumento estratégico absolutamente necessário para que possamos, a partir de agora, olhar até 2020 com os novos instrumentos financeiros. Apontadas a esta direção são, pois, infundamentadas. As pessoas têm o seu perfil e as suas estratégias. Naturalmente que a pessoa que maior visibilidade tem numa comunidade intermunicipal é o Presidente da comunidade intermunicipal. É a visibilidade maior porque é a sua representação institucional, porque tem um assento em termos mais mediáticos nessa perspectiva e, portanto, eu diria que nós estamos perante uma comunidade intermunicipal que está a preparar um novo ciclo de fundos nessa perspectiva. Naturalmente que as personalidades são feitas pelas pessoas e respeitarei nessa perspectiva. Agora, eu preocupo-me neste momento muito e mais é com a estratégia para a região, com aquilo que são os pilares de força da região e, portanto, o registro que nós passamos de 2 pilares que assentavam no termalismo e no vinho para um terceiro pilar que assenta na floresta, por entender que este pilar é estratégico para toda a região, em particular com os seus subprodutos associados à floresta e à fileira da floresta. Passamos a valorizar com um pendelo muito mais forte o projeto de desenvolvimento local assente também na especificidade de cada um dos territórios, nos seus produtos locais, naquilo que venham a ser estratégias eficientes de desenvolvimento e que vão depois contribuir para as intervenções territoriais integradas. Portanto, este desenho é, porventura, um desenho muito importante e, nesta matéria, com os consultores e com o Secretariado Executivo, que é uma peça fundamental para o trabalho da CIM, sentimos que estamos muito próximos do desafio final. E, portanto, nessa perspectiva, tirando as questões que colocou de mediatismo, de maior projeção ou de menor projeção, eu direi que, no cômputo geral, a CIM não poderia ter andado por um caminho mais célebre, eventualmente, ou menos célebre. Mas, do ponto de vista de envolvimento, o registro que os senhores Presidentes de Câmara, os 14 membros da CIM, têm empenhado muito do seu tempo na definição desta estratégia. Foi agora apresentado no solar do vinho do Dão por José Morgado, Almeida Henriques, Nuno Martinho e Pedro Machado o plano de uma comunicação associado à promoção da região. Creio que estou a dizer isto bem. Sim. Qual é a sua opinião sobre este? É um plano estratégico que está-se desenhado em parceria com a Turismo do Centro e que, em grande parte, procura ter uma estratégia comum para a promoção turística da região.
E, portanto, em grande parte é um desenho feito em colaboração com a Turismo do Centro, e é importante percebermos que, em particular para o mercado, quer interno, quer ibérico, os canais de promoção, de divulgação, devem ser potenciados. Nesse dia em particular tinha a Assembleia Municipal, e, portanto, não me permitiu estar presente, mas tenho a informação suficiente para reconhecer que nós temos que convergir, procurar ter instrumentos que sejam mais vocacionados para o nosso público-alvo. Portanto, nessa perspectiva, digamos, é uma estratégia de comunicação e que estará sempre subjugada àquilo que é a visão regional. E eu repito, esse instrumento é determinante para os próximos tempos, e esse está neste momento na esfera da própria comunidade intermunicipal. Mudando um pouco a linha, era proverbial e público o clima de conflitualidade, a rivalidade entre Carlos Marta e Fernando Ruas. E agora? Qual a relação entre o atual Presidente da Câmara de Tondela e Almeida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu? Eu julgo que todos os municípios têm muito a ganhar com um clima colaborativo que respeite as populações e os desígnios de cada um. Julgo que essa é uma vantagem que nunca devemos perder de vista, e um objetivo que nunca podemos perder de vista. Naturalmente que nós temos um conceito, e que reafirmamos, em que temos uma visão regional que não é concentracionista, não deixo de o reconhecer. Aliás, já tive a oportunidade de defender que temos uma visão, e tenho uma visão, em que a nossa região ganhará muito se tiver um conjunto de concelhos, de cidades e de vilas como polos de desenvolvimento ancorantes de toda a região, e não tenhamos uma noção em que tudo se pode concentrar e convergir para um único ponto. Julgo que a região perderia muito se não soubesse valorizar a especificidade que tem, as diferenças que tem e os diferentes polos que cada um dos concelhos tem. E espero que, naturalmente, que os demais autarcas, e na relação com o município de Viseu, este princípio seja bem interpretado e possa ser bem desenvolvido em benefício de todas as nossas áreas de vivência, e em particular dos nossos concelhos. E então, no sentido de continuidade daquilo que acaba de referir, como encara o desejo de Almeida Henriques de passar a sede da CIM de Viseu, de Lafões para Viseu? Vai deixá-la sair de Tondela? Berço, onde ela nasceu? É o desejo de um dos membros do Conselho Intermunicipal. O Conselho Intermunicipal tem 14 pessoas e, portanto, não me parece que não possamos ter que fazer esse debate no tempo certo e no momento certo. Como uma opinião, não é mais do que uma no meio de 14. E, naturalmente, que saberemos, no momento e na altura, argumentar aquilo que nos parece ser defensável, respeitando quem pensa de forma diferente, mas procurando que todos percebamos o que é a região, o que é que ela pode ganhar se for capaz de diferenciar um conjunto de respostas em todo o território. Naturalmente que muitos se questionariam se concentrássemos tudo num único sítio, o que é que a região ganharia com isso. Ora, não deixa de ser interessante que no momento em que tantos autarcas defendem serviços de proximidade, que combatem a eventual deslocalização de alguns serviços, que se questiona o poder central por querer esvaziar em algumas áreas de serviços, e que, em grande parte, o programa Aproximar, outra conquista que esta CIM fez, irá impedir que, num tempo em que se questiona isso, outros defendessem uma concentração de tudo que são serviços, de tudo que são respostas, num único sítio. Julgo que não seria uma forma equilibrada, sensata, ponderada de olharmos para a região, mas teremos que ficar para essa discussão. Para além de Presidente da Câmara de Tondela, tem aspirações políticas a nível distrital e nacional? Nós devemos estar sempre disponíveis para fazer aquilo que gostamos e aquilo em que os outros nos confiam, com o seu voto, a responsabilidade de fazermos bem aquilo que nos propomos fazer. Propus-me ser candidato e ser Presidente de Câmara durante este mandato, e confesso que é com este empenho absoluto que me posiciono, com uma certeza, é que no dia em que sinta que não faço bem, serei o primeiro a reconhecer isso. E também não tenho a ilusão da eternidade, e por isso estarei sempre disponível para os desafios a que me comprometo, mas nunca pensando no dia do pós-saída.
há de acontecer, se calhar mais perto do que todos nós pensamos, e o que é importante é estarmos bem com a nossa consciência e saber que estamos a fazer aquilo em que acreditamos, sem nos preocuparmos com uma estratégia política que tenha a ver com o nosso futuro próximo. O nosso futuro será sempre aquilo que as pessoas acreditarem em nós. No dia em que fizermos bem e que tivermos essa confiança, naturalmente que estaremos capazes de avaliar o que é que nos é proposto. Mas neste momento sinto-me muito bem nestas funções, sinto-me bem por uma razão simples, por acreditar que estou a ser um instrumento de uma missão que as pessoas e com as pessoas que queremos construir e sempre, cada vez mais, um concelho com qualidade de vida. Qualidade com a vertente de emprego, qualidade na oferta educativa, qualidade na oferta cultural, na oferta ambiental, porque isto é que é fundamental para que as pessoas tenham, na sua residência, na sua comunidade local, este sentimento de bem-estar. Uma última questão, para acabarmos. A que obra desejava ver o seu nome futuramente ligado? Essa ainda é uma pergunta que, porventura, está agarrada ao modelo que há pouco defini, em que todos nós estávamos habituados a ver um altar com um Presidente de Câmara associado a uma obra, ou porque fez uma estrada, ou porque fez uma nova escola, ou porque fez uma ponte. Eu gostaria, acima de tudo, de ficar associado à qualidade de vida das pessoas do nosso concelho. E a qualidade de vida das pessoas não é visível. Não é visível. E, portanto, nós temos que passar para um domínio onde aquilo que até agora estávamos a tomar como instrumentos de medida também têm que ser, porventura, ajustados a um novo tempo, a uma nova realidade. Aquilo que mais prazer me daria era ter a certeza que no final deste mandato, em Tondela, haveria mais qualidade de vida e pessoas mais felizes. Muito obrigado pela sua palavra.